terça-feira, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, anulou a suspeição do juiz federal, Eduardo Apio, nos casos envolvendo a Operação Lava Jato. Ele também suspendeu um processo administrativo contra o magistrado. Vamos entender, então, o que está acontecendo, o que significa esse cenário jurídico, essa decisão de Dias Toffoli, com a Juliana Lopes e o Leandro Rezende. Começando com você, Juliana Lopes, para a gente poder compreender qual o significado dessa ação do ministro. Elise, importante a gente lembrar qual foi o argumento utilizado por Apio quando ele entrou com esse recurso na Suprema Corte, né? Ele questiona que está sendo vítima do lavajatismo, né? Que ele foi suspenso, então, de ter os seus trabalhos ali continuados no âmbito da Lava Jato, porque estava sendo vítima de pessoas que estariam à frente dos tribunais regionais e o considerariam contra a Operação Lava Jato. É mais uma discussão sobre essa questão da Lava Jato depois que o governo Lula começou de fato, né, neste ano. A gente precisa relembrar isso. Então, a gente tem essa decisão do ministro Dias Toffoli e esse argumento de que ele está sendo vítima do lavajatismo. Importante lembrar, a Apio pediu não somente para não ser suspenso, não ter o seu trabalho suspenso, mas também para ser reconduzido à vara de Curitiba. Esse fato ainda não foi julgado, mas agora a gente já tem um primeiro passo disso, que é o ministro Dias Toffoli considerar que ele não poderia ser suspenso de suas atividades. Leandro Rezende também aqui com a gente. Daqui a pouco, enquanto a gente vai também colocando Renata Agostini aqui na conversa conosco. Leandro, quero assim, com teu conhecimento, poder compreender o que significa essa decisão e a gente poder rememorar aqui um pouquinho quem é Eduardo Apio e o porquê da importância dessa decisão. O Eduardo Apio, ele assume a 13ª Vara Federal de Curitiba num processo de revisão da Lava Jato e ele se torna conhecido, né, enquanto juiz federal agora no começo desse ano, pelo posicionamento político dele, que ele deixou claro ali, tinha uma senha que tinha o nome do atual presidente da República, o presidente Lula, que foi o grande troféu da Operação Lava Jato, foi a grande prisão feita pela Lava Jato ali, na época que bombavam o Deltan Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro. Ele em determinado momento, né, ele teve essa questão da suspeição decidida ali ele foi afastado primeiro, né, pelo TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e progressivamente, né, o que a gente passou a ver foram as decisões que ele tomou no âmbito da Operação Lava Jato. Essas decisões passaram a ser revistas. Com essa decisão do ministro Dias Toffoli, isso não significa, né, que o Apio vai voltar para comandar a 13ª Vara Federal de Curitiba. Significa, na verdade, que o ministro trouxe para si todos os processos que envolvem o Apio até que o CNJ termine ali aquela correição, né, que está fazendo na 13ª Vara Federal de Curitiba. Elisa. Acrescento aqui uma informação bem importante, hein? Estevão Limana, o nosso repórter e apresentador aqui da CNN Brasil, falou com a defesa de Apio e ele disse que a expectativa é que Apio volte às atividades o mais rápido possível. Portanto, está aí, então, o acréscimo dessa informação por parte de Estevão Limana. Apurou para a gente, desembocou para a gente aqui a informação. A expectativa é que Eduardo Apio volte às atividades o mais rápido possível. Renata Agostini, queremos te ouvir também. Do que os meus colegas já rememoraram, para vocês entenderem o tamanho dessa confusão. Essa história está muito longe de ser simples. Então, a Apio, como muito bem falou Leandro Rezende, assume a 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara essa que lá atrás foi do juiz Sérgio Moro, mas de qualquer forma é a principal vara à frente dos casos da Lava Jato. A gente só fala da 13ª Vara de Curitiba porque em algum momento ela esteve à frente da Lava Jato. E ele começa não só com uma postura muito crítica, mas revendo diversas decisões e sempre ali com a pena muito dura, né? Fazendo críticas e indicando que ele ia atrás de uma revisão muito ampla do que foi feito nos tempos em que a Força-Tarefa estava em funcionamento. Pois bem, aí a gente tem dois passos. A gente está falando dessa vara onde o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, diz que houve ali uma série de decisões e que havia um descontrole, que havia indícios de conluio não só na costura dos acordos da Lava Jato, mas também
também na operacionalização dos volumes financeiros, volumes bilionários oriundos dos acordos da Lava Jato. Portanto, a gente está falando de um local no qual o Conselho Nacional de Justiça está de olhos muito abertos e está revendo mesmo uma série de questões. Mas a gente está falando de um juiz que, primeiro, como muito bem lembrou Leandro, tem uma evidente ligação ideológica com a esquerda, porque ele mesmo assinava lá no sistema da justiça com o nome de Lula. Segundo ele, isso foi admitido por ele, numa forma de protestar contra uma prisão que ele considerava injusta. O segundo aspecto que está no centro de toda essa questão. Houve uma reclamação por parte do TRF4, que é a instância acima da 13ª Vara de Curitiba, de que Apio teria se valido de uma ligação, uma espécie de grampo, trote, como queiram dizer, se passando por outra pessoa para tirar informações do filho de um magistrado do TRF4. A partir deste ponto, o TRF4, então, vai para cima de Apio. Diz, olha, ele estava aqui fazendo algo irregular, ele inclusive só obteve informação sobre o filho desse magistrado porque ele acessou informações de forma indevida e todo esse caso começa. Houve inclusive uma análise do áudio, porque ele foi gravado, atestando, e aí com algum grau de confiabilidade, que seria Apio. Atenção, a defesa de Apio contesta essa informação, diz que ele nunca fez esse suposto grampo, mas está aí a origem do problema. Há como a Ju colocou, essa troca de acusações sobre o lavajatismo, mas tem uma série de detalhes muito complicados nessa história que torna todo esse caso bastante intrincado. Renata Agostini, trazendo também o seu olhar em relação a essa decisão. Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o processo contra Eduardo Apio.